Bom, pessoal, meu nome é José Giovanni, eu sou artista orientador da região Norte 1, aqui do programa Vocacional. Eu quero que todo mundo seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai dar início a essa ação, que é Música e el Calço Andino. Sou um homem indígena, de pele marrom, eu tenho um cabelo liso, um cavanhaque e um bigode preto. Estou vestindo uma blusa de frio azul e estou com um fone aqui para ouvir vocês. Eu gostaria aqui de chamar, então, a nossa artista convidada, a Nathalie Mamani, que vai dar prosseguimento com a nossa ação cultural. Então, assim que você quiser, Nathalie, é só entrar e aí a gente vai alinhando os conformes. Oi, pessoal, tudo bem? Todo mundo está me ouvindo também? Eu sou a Nathalie Mamani, eu também sou boliviana, uma mulher indígena de pele marrom, aimara. E cresci aqui, sou imigrante também, né? Faço parte do coletivo de mulheres imigrantes, equipe de base o Armes, também de um coletivo Razão, formada em jornalismo, e trabalho atualmente com videoarte, vídeo, filme, ensaio, e relacionando sempre tanto ao meu contexto de imigração, quanto à filosofia e cosmovisão andina, né? Cosmovisão aimara. E, bom, hoje eu vim falar um pouco com vocês, mas é um pouco de cada coisa que eu vivi, do que eu vim pensando, das coisas que eu trago comigo, e para aquilo que eu produzo, e para a forma de ver, experienciar a minha vida e as coisas que aconteceram comigo. Então, tudo que eu vou compartilhar com vocês é um pouquinho de dentro de mim, é meio que uma pesquisa minha mesmo, assim, do dia a dia, de coisas que me vieram acontecendo, e daquilo que eu fui vendo enquanto pessoa, do lugar onde eu cresci, um pouco de cada coisa. Então, por isso esse espaço, quando o José me convidou, né, para participar, e eu agradeço muito a ele por esse espaço, por o lugar, por me pôr em contato com todo mundo da equipe, por todo mundo da equipe também, que fez com que isso fosse possível, porque eu não imaginaria em outro momento que aconteceria um encontro desses, que este encontro fosse mais uma conversa, assim, de uma pira, né? Uma coisa muito pessoal, mas que também faz parte de todo mundo, né? Isso a gente vai ver mais para frente dentro da apresentação, como são coisas assim que a gente vivencia, e acho que principalmente a minha vontade é que tanto esse material quanto essa conversa fosse para outros imigrantes andinos, né, para outros imigrantes marrons que vivem no Brasil. Eu acho que a essas pessoas que eu me direciono, mas também para aquelas pessoas que não conhecem esse tipo de cultura, as nossas músicas, que não conhecem o que a gente vive, conhecerem por outro olhar, né? Então é meio que ver pelo meu olhar também. Eu acho que de alguma forma pode ser bom, eu espero que seja, que agreguem de alguma maneira todo mundo, né? Só quero agradecer você pela presença aqui hoje, mas eu gostaria de pedir, então, para que a gente começasse a compartilhar o slide que a gente separou, e aí a Nathalie vai dando uma condução para vocês irem compartilhando as músicas e os áudios lá da playlist. Bom, então, aí eu chamei esse encontrinho de músicas e o caos andino imigrante, né? Então, unindo aí um pouco dos ambientes onde eu tô, né? E música é uma coisa que eu gosto bastante também, que eu sempre fui ouvindo em casa. O andino que me representa, né? O marrom. O imigrante, que é também o que me representa nesse deslocamento, né? Que eu me encontro. Então, para começar essa conversa, primeiro, indo lá do início, né, como é uma conversa em relação à arte, em relação a referências, em relação à criação, né, vim lá para o começo do que seria o que é arte, né, quais são as referências que ficam no comum das pessoas, né. Isso porque quando eu comecei a desejar criar, elaborar coisas, né, a entrar no videoarte, entrar em relação à arte, né, me vinha, nossa, mas eu preciso ter uma referência, eu preciso ter alguma coisa que seja, que me ajude, né? Que fala, não, a Nathalie faz vídeos em referência a tal coisa, ou as minhas referências são essas aqui, super pessoas que eu vi na escola, pessoas que eu aprendi na faculdade, pessoas que a gente vê em faculdade de arte, não sei.
E aí eram essas as imagens que me vinham à cabeça, e essas eram aqueles que dariam essa força para aquilo que eu produziria, né? Então, eu coloquei essa imagem que seria o que a gente aprende em História da Arte, né? O que eu aprendi diversas vezes, os movimentos e diversas coisas, que são muito boas, né? E muito incríveis, mas todas de um olhar que a gente já sabe, não? Um olhar branco, um olhar eurocêntrico, olhares de fora, né? Que de alguma forma a gente consegue pegar várias coisas para aprender também. Porém, não eram só essas as referências que poderiam me levar à criação, e não era só aí que eu precisava buscar essas referências, né? Bom, aí então a gente vai um pouco para o que são as referências do que eu vivi, né? Do que eu vejo, do que eu vivencio, né? Aí é que eu chamei um pouco de aguaios, é uma mistura de aguaio com cúmbia, com chicha, com rock, com pop, com carnaval, que é uma coisa que a gente, todo mundo gosta, mas na nossa cultura, na cultura andina, né, o nosso carnaval é cheio de cores também, então aí tem uma imagem de como seria uma dança de tincos, por exemplo, né, cheia de cor forte, estridente, que vem dos aguais também, algumas coisas meio psicodélicas e tons bem fortes e passos, e é sempre muito cheio, muito bonito, e tem diversas danças de carnaval, né? Então sempre era um momento muito especial, assim, quando eu chegava em casa, era o carnaval e as pessoas iam te alhar, né? Que fala, você faz um tipo de bênção à casa, aos seus móveis em casa, então tinha esse momento em casa quando eu era pequena, né? E dentro disso, a oficina de costura mesmo, que me transformava no que eu era, né? Então, como eu disse, eu sendo uma criança imigrante, que cresceu dentro de uma oficina de costura, eram essas todas as referências que vinham, né? Com as outras pessoas bolivianas também, ouvir músicas, né? Então, ali começava o grande ambiente de referências para mim, né? Que vinham tanto dos aguais também os aguais também são usados para carregar as crianças, né? Então, isso é muito interessante também de ver um pouco. Eu acho que dentro desse ponto, né, parando um pouquinho mais para falar sobre isso, é legal ver que essas músicas, né, que eu ouvia quando eu era criança, eram as mesmas músicas que os meus pais ouviam também, né? Os meus pais, eles ouviam quando eles eram jovens na Bolívia, né? Então, muitas músicas que as pessoas ouviam lá, se ouviam aqui. Então, era meio que essa troca intercultural também seria, né? Uma troca porque eu ouvia tanto que era aqui do Brasil, do que tocava na rádio, com o que tocava na Bolívia, com o que os meus pais ouviam, com o que eles ouviam de músicas americanas, não sei, músicas de fora, né? E aí, dentro dessas músicas, naquela época, quando eu era criança, tinha aqueles CDs, né, que a gente via vender na feira, por exemplo. Quando ia na feira, tinha CDzinhos, né? A gente também, quando os nossos pais nos levavam para a Praça Cantuta ou para a Rua Coimbra, né, que naquela época era mais a Praça Cantuta, e para quem não conhece, é uma praça que fica aqui pelo centro de São Paulo, na Armênia, onde se reúne a comunidade boliviana, né? A comunidade indígena, porque não vão só os bolivianos, né? Então, diversos imigrantes vão lá, tanto para comer, quanto para quando é carnaval, para alguma festividade, ou passear, né? E aí, muitas mães e famílias iam para lá. E nesses, meus pais me levavam e a gente comprava aqueles CDzinhos de música, né? Então, aí eu comecei a pensar depois, né? Esses CDzinhos de música que a gente trazia para ouvir nos DVDs de casa, muitas outras famílias compravam também. Então, de alguma forma, a gente estava ouvindo músicas parecidas, né? Então, se eu ouvia aqui em casa alguém ouvindo, algum primo, não sei, algum outro amigo boliviano estava ouvindo as mesmas músicas também, né? E ainda assim, indo além, né? Essas músicas, elas nos unem, né? Então, às vezes, quando eu ia para a Bolívia, eu ouvia lá tocando as mesmas músicas que eu ouvia aqui. E aí, conversando com pessoas de outros países andinos, eu notei que as nossas músicas também eram em comum, né? Então, a música acabou sendo esse fio que unia a gente, né? Então, nossa, você conhece essa música? E a amiga, não sei, da Argentina também conhecia, né? Ela ouvia as mesmas músicas. A amiga, não sei da onde também. E dentro das Ormes eu vi muito isso também, né? Que as outras integrantes são de outros países, e algumas de outros países andinos também. E as músicas são as mesmas, né? Algumas músicas são semelhantes, os mesmos cantores, e isso acaba nos unindo, né? Então, uma forma de nos unir, de ser esse fio. E aí eu comecei a pensar, né? Como o quanto era importante, né? E aí, ainda também, essas músicas, além delas servirem de entretenimento, né? Porque é uma coisa que a música também serviam para aliviar
o clima nesse ambiente de trabalho, né? Então, a gente trabalhava, né? Minha mãe trabalhava, né? Minha mãe trabalhava ouvindo essas músicas, né? A família ou quem morava com a gente trabalhava ouvindo essas músicas. Então, todo mundo na oficina trabalhava, né? E aí, dentro algumas dessas músicas, além de falar sobre a nossa cultura, elas trazem letras que falam sobre o nosso trabalho, sobre a nossa força, além do fim de animar e entreter, né? Mas elas também são para animar e entreter, né? São ritmos, são muito boas, estão falando de amor, estão falando de coisas muito apaixonantes, então tudo isso tá na gente, né? Esse sentimento, essas músicas de sofrência que a gente fala, né? Que aí eu tava ouvindo e falei, nossa, essa música é aquelas que toca assim no coração mesmo, né? Fica legal para vocês conhecerem, porque são muito bonitas as letras, são bem poéticas, né? Então isso, né? Essas músicas elas também elas falam sobre os nossos sentimentos, né? E além disso, muitas músicas também vão trazer as nossas linguagens, né? Vão trazer o Aimara, vão trazer o Quechua nas suas letras. E isso é muito importante também, né? De como essas músicas nos ensinaram e foram uma forma de força, né? De resistência com a nossa linguagem, né? De manter o nosso idioma. Bom, acho que indo nisso também só mais alguns pontos do que seriam essas músicas, de como eu fui vendo e falando, nossa, tem aqui também, era nos meios de transporte, lá na Bolívia, né? Nos microbuses, que seriam como o ônibus, só que são os mini ônibus, assim, que tem lá, né, que ficam de uma cidade, de uma região para outra, e aí, ou da cidade para o interior, né, quando você vai de La Paz para os Yungas. La Paz é uma cidade super fria, mas mais para dentro, do interior é uma região mais tropical, mais quentinha, e você pega aquele trajeto do ônibus que vai para lá, né, e vai tocando uma música. E nas músicas iam tocando as mesmas, né? Falei, nossa, essa música eu ouvia lá em casa, no Brasil, sei lá, e aqui tá tocando essa daqui, mas nossa, é sempre a mesma música. Então, esse ambiente também é uma forma de todo mundo estar tá ouvindo as mesmas músicas, né? Então, isso foi bem legal, assim, quando eu percebi, né? E aí eu fui percebendo mais de quais são essas músicas, né, que estão sempre tocando e sempre nesses ambientes assim, né, em lugares onde então, as pessoas com os mesmos meus semelhantes, né? Com esse tom de pele, com essas feições, né? E aí eu fui percebendo que essas músicas também eram consideradas como a música de povo, assim, né? Pela letra, pelo ambiente e da forma que elas percorrem, né? É um ponto, assim, para conversa, não sei, que eu achei super legal e espero que vocês gostem também. Então, é mais esse pedaço aqui do que seria a nossa música e do que a gente ouve e do que nos une. Aqui a gente tem, começando, então eu vou entrar para um pedaço que seria a latitia, né? A titia, que é um tipo de música que vai ter origem ali no Peru, né? E aqui eu trouxe alguns pedacinhos de texto para conseguir ilustrar um pouco melhor sobre o que seria isso, sobre o que eu vim trazer, né? E aí, começando lá na filosofia andina, né? Que eu acho que é super legal para ter um pouco mais de base de como desenvolver isso, de como pensar, né? Pensando que na filosofia andina, assim, sendo um resumo bem grande mesmo, existe um ponto onde a gente não leva o pensar binário, né? Não existe um certo e um errado, não vai existir um paraíso e um inferno, não vai existir aquele zero ou um, né? Então, existe o híbrido, existe a união, existem dualidades. E essas dualidades, elas se unem, né? Então, cada dualidade ao unir-se, ela vai criar um novo todo, né? Um todo completo, né? Uma união. E eu acho que isso é super legal para a gente ir longe e não pensar com o pensamento de que deve existir extremos, né? Deve existir aquilo ou outro e não se deve criar uma coisa diferente, né? Criar uma coisa a partir das dualidades, né? Então, é importante a gente pensar nisso. E a Titia é isso, né? Ela é um híbrido. Ela é um híbrido tanto quanto da cúmbia, que já é também um híbrido, que seria uma mistura tanto de ritmos colombianos, que vão ter outras origens também, né, que vai ser outra forma, e essa cúmbia, que já é uma criação híbrida, se une ao huayno, que seria um ritmo, né, e dança também, andina, né, que seria mais com essa origem mais andina, do Peru, de regiões, será como a gente chama de autóctono, algo assim,
que se une, né? Então, aquilo que seria uma música indígena, né? E aí, aqui eu trouxe um trecho, que é de um texto, acho que no final depois eu posso disponibilizar todas as referências. Então, aqui ele fala, né, sobre essa mistura de referências, surge a chicha, uma mistura da cumbia e o huayno, um ritmo de origem colombiana, já remanescentes de misturas rítmicas e o huayno, também de origem andina, e antes da colonização ele usa, né? Assim, durante os anos 70, numa época onde a salsa predominava, a chicha vira um ritmo amazônico tropical indianizado. Então, nos anos 70, aí você imagina, nos anos 70 estava, não sei, acontecendo o movimento hippie, acontecendo uns sons mais progressivos, vários estilos acontecendo para fora, e aqui a gente tinha a chicha surgindo, né? Essa mistura de cumbia com huayno, de um som andino, de um som tropical, de um som meio amazônico, meio psicodélico, né? Que vai surgir, né? Essa junção de várias referências, né? E aqui, no outro ponto também, que vai mostrar um pouco sobre o que é esse ritmo chicha, né? Ele é um estético cultural, com cores estridentes, né? Combinação de comidas, mistura de tradições e culturas, que muitas vezes vai associado a um mau gosto, né? Seria desde os cânones culturais, né? Desde a sociedade é vista como um mau gosto, porque é um informal, uma mistura, né? Uma flexibilidade de normas e de valores, fora das normas, né? Eu ia falando, a partir dessas dimensões construídas socialmente, se estendem a todos os âmbitos da sociedade, tanto social, político, econômico, cultural, e também, né, determinados os contextos se revela de um aspecto. Então, ele vai falando como a chicha é essa grande explosão de cores e esse caos, né? Por isso que eu chamei aqui a chicha seria a origem do caos. Não a origem, né? Mas eu acho que é super legal isso, ver como ela é uma finalidade do caos, ela é um pouco desse caos também, né? Acho que dentro disso também, eu queria falar para vocês, né, como dentro desse ponto, trazer uma pessoa, né, que é o Chacalón. Ele vai iniciar, mas já precedendo do irmão dele, que se chama Alfredo Escalante Quispe, conhecido como Chacal. E aí Chacal começa com um ritmo diferente, começa com essa chicha, né, começa a dar estilo à voz da chicha, né, essa forma da mistura do huayno à música, né. E aí, mais tarde, ele vai acabar saindo disso e quem vai ficar no lugar dele, precedendo com isso, vai ser o Lourenço Quispe, que é o Chacalón, né? Aqui ele está no Peru, então esse é o fundo dele, né? E ele vai ter esse nome, tem toda uma história do porquê que é o nome, tem a ver com luta, tem a ver com o nome de um animal, mas é bem legal, assim, para quem se interessar ver mais a fundo também depois. E aí tem essa parte que eu trouxe também dele, né, que fala, para mim, Chacalón é como meu padre, meu pai, né, onde vai ele, eu vou. Aí a pessoa fala, não sou como essas roqueiras que saltam, eu sou titiera, né, que saltam aí desenfreadas, né. Para falar um pouco do que era, né, então, isso é uma fala de uma pessoa que está dentro desse artigo também, da época, né, então era na mesma época de 70, imagino que roqueiros, ela se referia ao pessoal do rock dessa época, né? E aí você vê como era o forte impacto, né? Mas aí o que Chacalón e eu temos em comum, né? Chacalón e eu, né? Ambos, ambos somos filhos da imigração, né? Acho que começando por aí. Ele era filho de imigrantes já, que migraram dentro do seu próprio país, né, migrantes, que migraram da serra, seriam de umas regiões mais amazônicas, né, para a cidade de Lima, né, para a cidade onde, naquela época, vinha se industrializando, né, vinham crescendo com a cidade, a capital vinha crescendo bastante, e muita gente vinha migrando, né, tal como acontece em São Paulo agora, ou como aconteceu na Bolívia em outro momento. É o que acontece, que no campo fica com não há mais formas de ficar lá, né? Você precisa começar a sonhar, você precisa sair daquele ambiente e sair do seu território, sair do seu lar para buscar uma nova perspectiva, né? Então, ambos éramos filhos da imigração, né? Filhos desse deslocamento de território por uma busca carregada de esperança por um futuro de bem-estar e sobrevivência, né? Então, ambos vivenciamos e presenciamos a precarização da nossa mão de obra, vimos como os nossos sobreviviam e se transformavam em meio a um caos urbano e numa sociedade arraigada a pensamentos racistas, né, contra os cholos,
seriam os povos do campo, né, contra os indígenas, contra os quechuas, contra os aimaras, contra os guaranis, né. Então, era meio que esse ambiente que ele via, vivenciava, e eu vivencio também aqui, vivenciei também quando eu era criança. Então, como eu falava, nos anos 50, né, e mais fortemente nos anos 60, ocorreu um grande crescimento na industrialização do Peru, um país que é de economia produtora de matéria-prima, né, que seria mineira, né, as minerias e agrícola também, né. Aí aqui eu trouxe um trechinho também, para ler para vocês, para ajudar um pouco a entender, né. A conformação da estrutura produtiva e a alteração da mesma tem determinada localização espacial, né. Em tal sentido, os setores econômicos mais importantes têm uma expressão majoritária em algumas cidades, e devido ao impacto que sofrem, experimentam um crescimento significativo da sua povoação, provocando essencialmente pelas imigrações. O ponto de chegada mais importante foi a cidade de Lima, a capital, que além de cumprir as mais importantes funções industriais do país, é sede do governo e das decisões político-administrativas. Esse é um trecho desse mesmo, de um outro texto, de Carlos Arroyo, que conta um pouquinho. Então, aqui eu tenho um trecho que fala, né, a Chicha Chorada Costenha foi a criação de imigrantes com um processo de aclimação de maior tempo de duração, onde os integrantes e agrupações eram, na sua maioria, filhos de provincianos acostumados com a vida da cidade, e muitos só tinham referências do universo andino através dos nostálgicos relatos dos seus pais. E aqui também, Chacalón foi ao mesmo tempo a afirmação e a negação do andino, pela sua maneira de vestir a sua forma, né, que era claramente urbana. E, apesar disso, ele era um dos artistas mais solicitados para animar as celebrações nas festas dos povoados e associações serranas, né? Quando eles falam povoados, é sempre se relacionando ao interior, né? Aquilo que não é a cidade. De alguma maneira, Chacalón foi a síntese de um novo tipo de limenho, né? Nos anos 70, que é o acholado, é dizer, um serrano que faz uma imitação, né? Fala grotesca da vestimenta ocidental. Seria essa mistura de uma pessoa do interior se vestindo como ocidental, né? Essa deformação provavelmente responde ao início de um intento desesperado de adaptação, para posteriormente constituir-se em uma marca de diferença. Outra característica que definiria o achorado, em seu particular, é a linguagem, né? Aí fala da linguagem, fala de outras formas do que era o Chacalón, né? E aí, o que a gente tem em comum também é essa afirmação e essa negação do andino, né? Mas por quê, né? Porque essas marcas do racismo e da colonização e os nossos territórios fizeram das cidades e os espaços hostis, né, contra pessoas marrons, espaços racistas, né? Então, quando ele cita aqui que era essa maneira desenfreada de mistura, de tentar se aclimatar, seria isso, né? É uma pessoa que está migrando de um lugar, atravessa, se desloca para outro território, e aí ele se vê, a gente, né, essa pessoa se vê delimitada, né, se vê dentro de um padrão, se vê dentro de atos de racismo, né, como uma pessoa estranha, como uma pessoa indesejada, em outro momento, tanto ele quanto pessoas que são de contexto de imigração, muitas vezes chamadas de pessoas que roubam empregos, né, o que vem fazer isso, e por isso elas são destinadas a muitas vezes a empregos, né, subhumanos, né, destinam-se a subempregos, que seria provavelmente o ambiente onde uma grande migração das serras para Lima, capital, era o que acontecia, né, que a gente vai ver mais à frente algumas músicas que contam um pouco disso. Bom, e assim como nas cidades, a consequência do racismo, assim, nos campos e cidades, a consequência do racismo cria uma revolta contra a sociedade que muitas vezes é expressada em forma de negação, né? Essa negação a si mesma, essa negação ao indígena, ao andino, né? Assim pode ser tanto quanto alguém migra do interior, né? Seja no Peru, nas serras, né? Do interior para a cidade, seja no Peru, na Bolívia, deixando atrás, né? Então a pessoa migra e fala, não, deixei atrás tudo, e tenta de alguma forma ser aceito na sociedade, né? E deixar atrás significa também deixar de falar a língua dos nossos avós, né? Deixar de praticar algumas filosofias, algumas crenças, né? Deixar de diversas coisas que fizeram parte por muito tempo do que era do que a nossa família fazia, né? Para tentar se assimilar, a camuflar numa nova sociedade com o fim de aceitação e sobrevivência, né?
E o mesmo acontece quando a gente migra de outro país, né? Então, quando alguém migra, quando eu migrei, quando os meus pais migraram, era por isso que eles vivenciavam também, foi isso que eu vivenciei quando eu entrei, por exemplo, no ambiente escolar, né? Essa tentativa de assimilação, tentativa de aceitação, mas sem entender muitas vezes que eu fazia isso porque eu era diferente. Mas por que eu era diferente, né? Por questões racistas, né? Por falta de aceitação da sociedade, coisas que uma criança muitas vezes não está preparada e não entende o contexto do que acontece, né? Bom, então aqui a gente tem um pouco dessas músicas, né, que eu trouxe sobre esse ambiente. Então, a Tchá, o Tchakalon, e não só eles, mas outros grupos da época vão começar a entrar e a fazer diversas músicas. E entre essas músicas, diversas músicas que a gente pode fazer, músicas que contavam o momento, né? Então, a gente tem aqui uma do Tchakalon, que é provinciano, né? Que tem a letra falando que ele é um menino provinciano, ele acorda muito cedo. Eu adoro muito essa música. Para ir com meus irmãos a trabalhar, né? Aí ele, como ele não tenho pai, nem mãe, nem cachorro que lata para mim, eu só tenho a esperança de progressar. Aí fala, eu busco uma nova vida nessa cidade, onde tudo é dinheiro e a maldade, com a ajuda de Deus, eu sei que eu triunfarei, aí junto a ti, meu amor, eu serei feliz, né? Eu acho que a gente pode... campo para buscar el pan de sus hijos y de todos sus hermanos, le canta Chacalón y la nueva crema. Ataja, mi hombre. Provinciano, me levanto bien temprano para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar. No tengo padre ni madre, ni loco ni mi ladre, solo tengo la esperanza, ay, 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 de progresar. Donde todo es dinero y hay maldad, con la ayuda de Dios sé que triunfaré, y como a ti mi amor feliz seré, oh, 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 feliz seré, oh, oh, oh. Busco una nueva vida en esta ciudad, donde todo es dinero y hay maldad. Con la ayuda de Dios sé que triunfaré, y junto a ti, mi amor, qué feliz seré. E aqui, aí só para a gente poder ouvir um pouquinho dos Chapes, né, como está em espanhol, aí, a letra dele vai ser, ele falando, a minha bandeira são os cores e esse selho arco-íris para o Peru e para a América, né? Cuidado que vem o municipal e te a América, né? Aí ele, ai, 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 que triste é viver, que triste é sonhar, ambulante sou, provinciano, proletário sou, né? Aí ele comenta, vendendo sapatos, vendendo comida, vendendo blusas, mantenho meu lugar, ai meu Deus, meu hogar, né? Ambulante sou, proletário sou, ambulante sou, proletário sou, né? Então essa letra ele está contando um pouco desse momento, né? Das pessoas que migraram e dos trabalhos delas, né? Dentro desses trabalhos vai existir o ambulante sou e o proletário sou. Eu ouvindo ela, eu consigo me ver, né? Assim, essa sonho, né? Essa vontade de você, além de tudo, né, você trabalha, você está ali vendendo, você faz o que você precisar fazer, né? Mesmo sabendo o quanto é triste, o quanto é sonhar, né? Ele falou que triste é sonhar, né? E eu acho que é isso que às vezes eu penso, falo, mas é uma tristeza, mas ao mesmo tempo é uma vontade, né? É um sonho, porque você está sonhando e você é consciente desse sonho que a gente tem quando se toca, desse nosso sonho andino. Acho que a gente pode dar play nesse, é o que eu coloquei no link aqui, ó. No nosso chat. Isso, tá no chat, por favor.
esse é legal que esse vídeo mostra um pouco as imagens da cidade e aí é muito bonito ver. E aí a gente consegue entender um pouco também. Mi bandera son los colores y es el sello arcoíris para el Perú y América. Cuidado que viene el municipal y te quite tu marca. Ay, 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 qué triste es vivir. Ay, 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 qué triste es soñar. Ambulante soy, proletario soy. Ambulante soy, proletario soy. Vendiendo zapatos, vendiendo comida, vendiendo casacas, mantengo mi hogar. Ambulante soy, proletario soy. Ambulante soy, proletario soy. Ay, 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 qué triste es vivir. Ay, 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 qué triste es soñar. Ambulante soy, proletario soy. Ambulante soy, proletario soy. Vendiendo zapatos, vendiendo comida, vendiendo casacas, mantengo mi hogar. Ambulante soy, proletario soy. Ambulante soy, proletario soy. Ambulante soy, proletario soy. Ambulante soy, proletario soy. Bom, aí aqui, como eu ia comentando, né, tem só esse link, não precisa clicar, tá bom? Eu deixei aí mais para ilustrar que tem esse filme, gente, e é muito bom, tá? Então, depois também, acho que tá no link que o José montou pra gente, aí ele compartilha, mas é mais para ilustrar como conta essa história do que era essa música, né, esse ritmo que era a Tite nesse momento, né, uma fusão de referências e vindo e criado por imigrantes, né, pela migração, e como isso criou um novo ritmo, né, misturado com várias coisas, e isso é muito legal, assim, porque muitas vezes, dentro do que vai acontecer para nós, né, pessoas indígenas, pessoas andinas, vai ser o pensamento de que nós seríamos seres místicos, né? O indígena é um ser místico, ele é um ser puro, né? Aquele que não muda, que não se transforma e continua fazendo só, por exemplo, o Aino, que era um ritmo antigo, né? E continuar fazendo o Aino para sempre, para o resto da sua vida, ou eu continuar, não sei, praticando um ritmo e nunca sair daquilo, né? Porque entende-se do que seria o estereótipo de um indígena, né? E como se não houvesse essa abertura para entrar em novas plataformas, para entrar em uma nova referência, para unir e misturar coisas, né? Só que não, né? Essas barreiras, né? Essas fronteiras que criam, né? Essas coisas que a sociedade põe para a gente, né?
a gente, e na nossa filosofia, né, tanto de você deixar de pensar num pensamento onde não existe um sim ou não, você pensando que existe o pode ser, né, um talvez, um meio entre tudo, uma união entre tudo aquilo, né, acaba sendo deixado, né, então mostrar isso para mim era exemplificar isso, o como a cosmovisão, né? A filosofia andina está em todo lugar, vai estar na nossa música, está no nosso dia a dia, está na nossa forma de pensar, na nossa forma de ver, na nossa forma de acordar, na nossa forma de comer, na nossa forma de conversar, né? Então, não existe essa ideia do que seria o que não é um Aimara, o que é ser um Aimara, o que é ser um Guarani, o que é ser, não sei, diversas etnias, e que sempre é posto, né? Então, isso também é cultura indígena, isso também é ser um Aymara, isso também é ser um Quechua, né, no caso de Chacalón, isso é ser o que ele era, então ele não era menos, né, então se em algum momento foi pensado que era uma aclimatação, como a gente falou, né, uma negação do que é ser, também era ser, né, porque estava ali enraizado, estava ali dentro dele, né. Isso, eu estou lendo o chat aqui, mas tá tranquilo. Isso. Acho que a gente pode passar agora para o próximo. E aí, só um comentário, Nathalie. O Chacalón tinha muito essa mística, né, que quando... Tinha uma frase que é muito famosa, acho que você sabe, né, que quando o Chacalón canta, ele se baja, né? Então, tipo, quando o Chacalón canta, os montes, né, eles abaixam, eles descem, né, porque ele tinha uma representatividade tão grande, né, que todo o povo andino ia até onde o Chacalón se apresentasse, seja o lugar que fosse, nessas regiões era muito presente e forte a força que ele tinha, né, então era um negócio super, super potente, assim, né, e é um cara que foi muito importante nesse sentido, né. Isso, e é isso, é bem isso, né? Tipo, onde esse ritmo, onde os outros grupos que faziam esse tipo de ritmo tocavam, eram vistos, né, como algo que não fosse música, né? Então, dentro desses textos vai existir a Tite é uma coisa muito diferente para quem for ouvir de fora, né? Os ouvidos diferentes, né? Você tem que estar ali. Por causa disso, né, que entra nisso, como se não fosse música, assim, né, sendo que é o que tem, que é o que a gente vive, que é o que eu ouvi quando eu era criança, essas minhas referências. Mas, indo além, assim, entrando um pouco mais desse ambiente, assim, passamos no início do que seria o caos, seria a Titia, mas entrando um pouco além do que há mais de caos em nós, aqui tem diversos ritmos, gente, nesse slide, tá, não é só Titia. Temos os Desdelhos, que vai ser o mais conhecido, que faz uma cúmbia psicodélica amazônica, né, que vai fazer um ritmo super psicodélico, super legal. Pintura Jorra, que vai fazer um estilo Titia também, que tem uma música que eu amo, que eu acho muito legal. Lojonit, que vai ser da Bolívia, que vai fazer esse ritmo também, uma mistura de techno com Titia. E Maroio também, que é um techno, é um rock, que é uma mistura e é muito bom. Pintura Jorra, não, aqui é a Rociuara, tá, gente? Rociuara, ele vai ter Água Abelha e vai ter a Ada. E vai ter a Gilda, na Argentina, tá? A Rociuara também é Tita, a Água Abelha também é uma cúmbia, a Ada também é uma mistura de cúmbia e Tita, a Gilda vai fazer cúmbia também. E todos eles são desse ambiente, né? De várias diferenças, de várias fusões e contando de diversos ritmos. Aqui vai ter músicas que são de amor, que vão ser de paixão, que vão ser de não sei, de sofrência, que vão ser de só festejar muito, e isso é muito gostoso, é muito bom ouvir. Aí essas também depois eu vou ajeitar ali, os nomezinhos estão nas capas, ainda bem, só tá escrito errado, gente, ele tá vários repetidos, mas depois a gente põe na playlist certinho. E é mais para contar e entrar um pouco nessa mistura, né, no quanto a gente pode fazer várias fusões. Então tem a tecnocúmbia, vai ter essa psicodélica, essa com rock, e são todas muito boas de se ouvir. E aí entra um pouco mais nessa grande fusão, nesse grande hibridismo, né, que partindo da Tite e dos outros ritmos a gente vê, mais hibridismos e mais misturas e um pouco mais de referência aqui também, né, que é um pouquinho do que a gente vai ouvir também. Mas aqui a gente começa com Auatinhas, né, Maiata Tuncaro. Essa é um pouco daquelas que eu falei de músicas que nos contam um pouco a força e a letra e a história. Aqui eu separei uma parte que aparece, na verdade, no vídeo. Essa música,
ela vai ensinar a contar os números, ela ensina a contar os números de 1 a 10, né? Então, acho que Tunkara, Pantunkara, eu acho que é de 1 a 10, que vai ser os números, em Aymara. E aí me impactou muito que no comecinho desse vídeo tem uma fala, que a gente vai ver depois desse vídeo, tá? Eu vou colocar no link aqui no nosso chat, que fala: todo povo tem uma vida de cores, e sobre essas obras, e as obras expostas no tempo. Crianças, né, meninos e meninas, devem conservar o espírito do progresso, para que exista eternamente nosso idioma, o Aymara. Que aí no comecinho ele começa falando justo com essa frase. Kosaha matuto chamakanwa hisnaka oya suyuna kisaha hanra mosifamti Olafinha, só para contextualizar um pouco, eles são um grupo que canta esse tipo de música, tanto folclórica, e vai pegar de diversas regiões da Bolívia e de outros lugares também, né, com o intuito de levar a um pouco da história, um pouco da cultura, um pouco tanto da resistência, né? Então, nesse caso, ele está ensinando os números, ensinando a importância de você manter o Aymara vivo, né? Em outras músicas, ele vai contar histórias de regiões, histórias de lutas, histórias, contos de lugares. Então, por muito tempo, era isso que a Oatinhas fazia como uma forma de ativismo mesmo, né? Então, eu trouxe mais para mostrar uma das formas que aconteceu e que é muito lindo. Tem essa também aí, gente, vocês podem ouvir na internet, tem bastante coisa super legal. Tem Spotify também, em redes assim, de streaming. E aí, não só latinhas, né? A gente tem outras formas de falar sobre essas lutas, sobre essas resistências, e para isso eu trouxe o Ara, Elinka, né, que é um álbum esse, mas essa música se chama Realidade, tá? Então, antes de ouvir a música, eu vou só contextualizar um pouco a letra dela, né? Que ele vai falar: irmão, ama a tua raça, cobrir-se a sua pele é hermosa, né? Tô falando, sua pele é muito bonita, irmão, vive a sua história, não imite esculturas estranhas, adora a sua raça de bronze, né? Destrui o mito do povo enfermo, um povo doente, seria, né? A sua terra é grande e hermosa, maravilhosa, né? A hora é tempo que você pense nela. Então, aqui ele usa algumas palavras que talvez a gente mudaria hoje em dia, né?
Mas é muito legal, assim, ver como, mesmo nesse estilo, ele está falando sobre amar, né? Você se amar, amar a sua própria identidade, amar a sua própria cultura, né? E não ir às terras estranhas, não tentar, não se sentir frustrado, seria de alguma maneira, quando eu escuto, e não tentar me assimilar, né? Não tentar ser como os outros, não me frustrar com isso, né? Porque eu me amo, né? Amar o que eu sou, amar a pele que eu tenho, amar a cor que eu tenho, né? E aí, dentro desse ritmo, que é um ritmo psicodélico, um ritmo progressivo, que vai acontecer ali em 73, então as duas são na mesma época de 70, enquanto Tite acontecia no Peru, a gente tinha esses daqui também, e tinha um ritmo progressivo, né, que seriam os roqueiros, né, ali fazendo também música, e também uniões de ritmos, e também falando sobre o que é ser um aimara, o que é ser um inca, o que é ser um andino, né, o que é ser um Tiwanaku. A gente pode ouvir um pouco dela agora. Acho que a gente pode... Em outra fusão, assim, outra referência, eu vou contextualizar um pouco desse aqui, tá? Que é uma mistura de um rock também, né? Que seria Alcoólica alla Cristo, é um dos gêneros do rock, com Luzmila Carpio. Luzmila Carpio, ela faz um ritmo semelhante ao que seria Otinhas, né? Ao que vai trazer o folclore, que vai trazer ritmos da região dela, majoritariamente, que é Potosí, que é na Bolívia também. E ela tem um tom de voz muito bonito, assim, que dentro do que ela canta, e as letras são muito bonitas sempre. E assim, ela é super conhecida também, e é muito bom ouvir. Só que dentro do que a Luzmila traz pra gente, eu fiquei maravilhada quando eu vi essa mistura, né? Porque é uma música dela, aí tá escrito Jarida ali, mas não é o nome dela, da música, tá? O nome da música é essa aqui, que vai unir com uma banda de rock conhecida na Bolívia também, e vai fazer esse pequeno caos, né? Esse mix. E nessa letra, o que ela vai falar é sobre a força da mulher. E nessa letra ela vai falar da força da mulher, né? Então ela fala: as mulheres queremos ser tomadas em conta nas cidades, nos povoados, onde estejamos. As mulheres queremos ser tomadas em conta, né? Então ela realça isso, ela fala sobre essa luta, né? Sobre a nossa força enquanto mulher, sobre essa vontade de ser ouvida, né? Então dentro dessas letras, além de você ver uma resistência ao Aimara, né? Falar sobre a sua identidade, seu tom de pele, a sua cor, né, o que você é, a sua cultura, também a resistência da mulher, né, o que é ser, né, pensando que
dentro da sociedade, como também dentro de todos os lugares, né? A sociedade andina, muitas vezes, é uma sociedade machista, né? Com coisas arrastadas e de muito tempo, né? Que estão aí dentro do que nós somos, né? Então, a gente vive isso também. Não é, como eu falei, não existe aquela ideia do que é ser puro, né? Então, existe, sim, muito machismo dentro disso, e dentro disso diversas lutas de mulheres que vão ir contra isso, né? Diversos grupos de mulheres que vão ir contra isso e vão tentar, de alguma forma, mudar o pensamento, assim, dentro do lugar onde elas estão, dentro da Bolívia, dentro de outros países da América, dos países andinos, né? E dentro disso também está a Luzmila, que faz isso através da música, né? Então, acho que a gente pode dar... Aí aqui a gente tinha, na verdade, esse é o Sábados Populares, que os Sábados Populares é um programa de televisão, que passava pelos anos de 80, 90, bem antigo, assim, que era a época que minha mãe assistia na Bolívia também, e eu conheço por causa dela, porque ela falava bastante, e a gente assistia aqui em casa de vez em quando, que tem na internet. E aí, nesses Sábados Populares, o que eu vi foi o próprio caos, assim, acontecendo, porque são grupos de dança, tá? Então, se apresenta... é um programa que diversas coisas acontecem, como se tem um programa da SBT, assim, sabe? Então, tem show, vai ter conversa, vai ter brincadeira, vai ter coisas dinâmicas, e dentro disso se apresentam grupos de dança. E dentro desses grupos de dança, eles fazem fusões, sabe? Fazem essa mistura de techno com rock, com cumbia, com músicas americanas. Na época vai ser mais techno, então tem muito techno. E aí dentro disso também tem um pessoal que faz cumbia, unindo com outras coisas. E aí eu acho que é legal para a gente ver um pouco do que foi trazido também. Porque dentro do que seriam esses técnicos e as danças que faziam, eram coisas que meu pai, por exemplo, ouvia e ele tentava dançar, sabe? Então, em casa, minha mãe falava, né, meu pai, dançando e fazendo os passinhos, e entre os amigos você faz os passos, e de alguma forma, esse ambiente também foi um ambiente onde diversas músicas eram incomuns, né, tanto quanto os jovens ouvindo, né, então quem estava assistindo TV ouvia aquelas músicas, quem estava ali ouvia essas músicas, que falam um pouco desse pensamento de você ouvir as mesmas músicas, né. E das músicas que eram ouvidas aqui, né? Então, quem conhece Sábados Populares, nossos pais, provavelmente pais de filhos imigrantes ou bolivianos ou filhos de bolivianos, conhecem essas músicas e conhecem o que era os Sábados Populares. Eu acho legal vocês conhecerem um pouquinho também para ver o que era ouvido, o que era assistido, né? Então, acho que agora sim a gente pode ir. Já está acabando, a gente consegue abrir para perguntas, mas esse é o último vídeo, gente.
les presentamos a sus conductores, Edgar Patiño y Adolfo Paco. Señoras y señores, Bolivia toda, muy buenas tardes. Una alegría estar una vez más en Sábados Populares. Pato Patiño, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Reiterando el agradecimiento a ese hermoso pueblo, allá a Trinidad, a la linda gente de ATV Trinidad. Sábados Populares, Sábados Populares, Sábados Populares para usted y para todos. Sábados Populares, Sábados Populares. Sábados Populares para usted y para todos. Gracias. Gracias, Adolfo. Tengo algo interesante, algo muy lindo. Uno de los grupos más representativos de la música tropical. Presentamos a Brothers. Fuerte ese aplauso. Llegamos a todo el país. Muchas gracias. Seguimos con la música. Muy bien, linda gente, es el momento preciso. Es el momento preciso de bailar, ¿no? ¿No les parece? Vamos a animarnos un poquito. Siempre dibujando una sonrisa en el rostro, que es el don más divino que Dios nos ha podido dar. De la mujer la más orgullosa. Baila vanidosa. Tú sí que eres rebelde y odiosa. Hola Aldo, ¿cómo estás? Gusto de verte. Ya te saludé, ¿no? Bien están los Brothers, en serio, muy bien, felicidades. Tenemos que seguir avanzando, eso es muy importante. Ya recientemente sacaron el disco, hace digamos, un reencuentro mismo con lo que es la popularidad de los Brothers. Nos alegra mucho y te felicito a ti particularmente. Bueno, Adolfito, ante todo, la felicidad es para nosotros, el compartir con tanta gente linda, tan alegre. Gracias por el apoyo, a usted también gracias por el apoyo. Para nosotros es un grato placer cada que venimos a compartir sábado a sábado con la linda gente de Sábados Populares. Gracias por tanta confianza realmente. Ahí están, ahora sí, partirán los chicos, ¡listos ya! Pañal Sequito Quimbis, el pañal popular. Pañal Sequito Quimbis es más económico. Compruébelo ya mismo, señora. ¡Qué bueno! Ya, ¡listos ya! Ahí están los bebés, ya no gateadores, los bebés con sus andadores, porque prefieren Sequito, el pañal más económico. Ahí llega la meta, señores, llegó. Muy bien. Solo dos, Toño. Solo dos. ¡Listo! ¡Ya! ¡Es la final, señores! ¡Qué belleza! Llega. Llegó la meta, señora mamá, ya não sofra. Deje de lavar pañal. Obrigada. E aí esse aqui é o slide final, meio que para sintetizar um pouco de tudo que foi falado aqui. Então, teve muita coisa, né, gente? Teve Titia, teve rock progressivo, teve música autóctona, folclore, mas é mais para trazer esse pequeno caos mesmo, todo esse mix de referências, e isso que aqui eu não entrei no que seria o pop rock latino, por exemplo, que era super ouvido, que a gente gosta bastante, que é um rock latino, um rock em espanhol, né? Um rock que traz muitas coisas. Dentro disso, do que é de referências, e tudo que a gente ouve, do que a gente ouvia quando era criança, que os nossos pais ouviam, que a gente ouvia na oficina, dos CDs que eram vendidos na Coimbra, na Cantuta, do que é ouvido numa festa entre amigos, numa celebração de aniversário, numa data especial, num momento de comemoração, mesmo que sejam as comemorações culturais, as comemorações passadas dos nossos avós, desde os nossos ancestrais, todas elas são as nossas referências, né? Então, aonde eu vejo, onde eu vivo, o que eu vivencio é a minha referência. Vai desde o aguaio que me carregou quando eu era um neném, até as músicas que eu ouvia na oficina de costura, quando eu era criancinha e estava ali ao lado da minha mãe, ela trabalhando e a radinho tocando diversas músicas. Essas eram também as minhas referências. Isso também era o que era o ser aimara, né? O que é o ser um quechua, o que é ser um guarani, né?
Todas essas são o que nós somos. E aí, dentro disso, trazer aqui um pedaço de um texto, né, que está dentro do livro, chamado Em Bolívia Não Há Racismo, Índios de Merda, que aí ele tem um contexto do porquê, esse título também, né, aponta para um problema negado, que é do Carlos Macussaia. O Carlos Macussaia, ele é um filósofo, um escritor, um pensador boliviano, que mora em Larco, né, que seria a região, assim como eu comentei, tem a cidade, vai ter as regiões periféricas. Então, a Larco é uma região periférica também, onde diversas pessoas que moraram ali, migraram para ali, foram pessoas que trabalhavam no passado com mineiros, né, em regiões assim, de trabalho em Minas, né. E ali aquele lugar agora é super povoado, é uma cidade em crescimento e tudo, e vive diversas questões, né? Então, dentro desse ambiente, Carlos Macussaia, que tem as mesmas feições que eu, que também é uma pessoa indígena marrom, traz questionamentos do que nós seríamos, né? Então, ele é super forte e super direto no que ele traz esse pensamento do que seria uma sociedade boliviana, apesar de ter grande população com feições indígenas, ainda tem muito racismo, né? Então, é uma sociedade racista, é uma sociedade assim como o Brasil também, né? Como outros países. E é de lá que a gente migra, né? Então, quando a gente migra para São Paulo, diversas coisas vêm com nós, não só a cultura, não só a música, não só a alimentação, a forma de viver, mas problemas e marcas desse racismo vão vir com nós, né? Que é o que eu trouxe um pouco do que aconteceu com o Chacalón no começo, né? De criar uma música que veio de imigrações, que fala sobre o aspecto da sociedade, do que ele vivia, né? Apesar de não usar e não falar sobre racismo, ele traz ali esses problemas, né? E a música era vista dessa forma, né? E aí, dentro disso, Carlos Macussaia, nesse texto, que eu traduzi, tem um texto inteiro aqui, para falar um pouco sobre como era esse momento, em que ele e Felipe Quispe, que é também um líder que fez parte de ativismos, de grupos de lideranças lá na Bolívia, né, entrando dentro do que seria a manifestações e lutas contra o governo e lutas pela sociedade, pela região onde ele vivia. Ele viveu até, acho que esse ano, onde ele faleceu. E até então ele vendia livros junto ao Carlos Macussaia também, levando esses pensamentos de contestar, né, de levantar o que é ser, do que nós somos, né, nossa identidade, e como a gente deve se portar, e como a gente deve mudar, e o que a gente é, né. E aí ele relata esse pequeno episódio onde ele, Felipe Quispe e Carlos Macussaia estavam em povoados, assim, no interior da Bolívia, em um lugar onde sempre você vai conversar, né, conversar com as pessoas. E ali as pessoas daquela região começaram a fazer música, né? Então ele está contando um momento que tocaram música, e era uma música daquelas folclóricas, né? Músicas assim dessa forma. E aí parecia que sempre se toca a mesma música, ele fala, né? Mas eu não falei nada para eles, porque eu não pensei em não falar. Mas Felipe Quispe, que já era muito mais velho, abriu a voz e falou, né? Vocês só sabem fazer isso? Vocês só sabem dançar essa música, né? Só sabem fazer isso? Não tem, né? Não tem, a gente não se reinventa, né? Então aqui fala quando dançamos, Tarqueada é uma música andina também, né? Repetimos apenas os mesmos passos, igual a outra música, Mocenhada, por acaso não podemos inventar outros passos, os jovens têm que reinventar. Por que ele está instigando isso, né? Porque a gente vive nesse dilema, né? Nessa pergunta, em grande questionamento. Eu devo manter a minha cultura como ela é? Eu devo preservar ela? Assim, manter ficar o tempo todo tocando, não sei, instrumentos andinos, aqueles mesmos instrumentos, e nunca renová-los, né? Porque é isso que a sociedade imagina que eu sou enquanto aimara, ou que eu sou enquanto indígena. Então, não posso mudar, eu devo continuar naquilo, porque existe um parâmetro imposto, né? Também por motivos de querer nos manter e não acreditar que a gente é capaz de ir além, de reestruturar, de transformar o que a gente é. Então, isso é nosso também, né? Então, ele questiona isso, né? A gente deve continuar fazendo isso? E aí, no final, ele fala, né? No fim, isso que chamamos de nossa cultura, somos nós mesmos que a fazemos. E nesse processo, damos novos sentidos a partir de nossas experiências. Mas, quando se pensa que os indígenas como culturalmente virgens, né? Aquele que eu comentei ser puro, cai isso na ideia racista
de que seríamos incapazes de nos reinventar. Existiria o charango se os indiozinhos não tivessem sido hábeis para criar a guitarra espanhola, né? Então, ele usa esse tom, que é um tom usado, em pejorativo, que é usado dentro da Bolívia, né? Em chamar as outras pessoas de indiozinhos também. E ele fala do charango, que é um instrumento, que é uma guitarra, um instrumento musical, pequenininho. Ele fala, existiria esse instrumento se a gente não tivesse sido hábil para recriar a guitarra espanhola, né? Que eu acho que é desde aí que eu parto do que era tanto a Titia, que é essa recriação, né? Então, a gente não é pessoas presas no ambiente, a gente tem todas essas transformações. Então, tudo isso que eu trouxe é só um pouquinho de tudo que a gente é e de tudo que a gente pode usar como referência de criação artística, de pensamento, de modo de ver a vida, de ser o que a gente é, da preservação da nossa identidade. Então, a gente, ao mesmo tempo, ri, ao mesmo tempo a gente chora, a gente pensa em preservar o que é o Aymara, o que é a nossa linguagem, a gente luta também contra o machismo, a gente também luta, tem essas conversas sobre gênero e todas elas, a gente vai mudando, né? Então, eu sempre estou em transformação, né? Eu acho que é isso o principal. Acho que a gente pode passar para o próximo slide, por favor. E vejam Carlos Macusaí, gente, muito bom. E é isso, gente, eu fui um pequeno caos de diversas coisas que vieram, que eu questionei, conversando com os amigos, né, sobre tudo que a gente é. E eu acho que, principalmente, isso é importante para nós que estamos longe de casa, né, para nós que estamos longe do que seria estar na Bolívia, né. Então, outros pensamentos nos atravessam, outras coisas vêm à nossa mente, nossas referências vão se misturando com o que a gente é, né. E é meio para instigar um pouco sobre tudo isso. Sim, pessoal, então a gente abre esse momento, então, né, primeiro agradecendo a Nathalie, né, por toda a atividade proposta e apresentada. A gente abre, então, tanto para perguntas no chat do Facebook, quanto para o microfone aberto aqui agora aqui no Zoom, né, e aí, tanto eu quanto a Nathalie, a gente vai trazer um desdobramento para ver as questões ou comentários que vocês tenham, beleza? Aqui a gente já tem uma fala da Carla, então se ela quiser abrir o microfone, a câmera, pode falar. Então, eu sou uma mulher negra e tenho o cabelo pintado de vermelho, eu estou vestindo uma blusa de frio que tem uma gola alta e eu estou de pé, morrendo de frio, tremendo, falando com vocês aqui, estou emocionada, achei muito bonito tudo que vocês partilharam aí conosco, e eu tenho vários questionamentos que não vão dar tempo de perguntar, porque já estender da hora, né? Mas eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Em todo o tempo você disse, né, que você cresceu no Brasil sendo cercada pela cultura boliviana, né? E aí, assim, ao contrário de você, nós, afrodescendentes, crescemos aqui não podendo cultuar a nossa cultura. Tudo que é relacionado à cultura negra, à cultura afrodescendente, à cultura que vem da África, é considerada demoníaca, errada, suja, feia. Então, desde criança, quando a gente está na barriga da mãe, a gente já sabe, já ouve, já sente que tudo de negro é ruim, é mal. E eu venho de Londrina, no Paraná, nascida e criada lá, filha de um mineiro preto e de uma pernambucana branca. Dentro dessa conjuntura social do Brasil, que é o Sul, é pior. O racismo é maior, o preconceito, vários são maiores. Quem é sulista ou quem nasceu lá e tem a minha ascendência sabe do que eu estou falando. Então, a minha pergunta quando que vocês, né, se deu conta de que era indígena, o que era de um povo originário, o que era boliviano? Desde pequena, a vida toda, sempre vocês se autodenominaram e reconheceram como indígenas, como bolivianos, como, não sei qual é a etnia, a tribo que vocês, né, a língua que vocês falam, se é o Aymara, se é, enfim. Mas eu quero saber se desde pequeno vocês tinham essa consciência, porque vocês ouviam a música, vocês faziam as roupas, vocês vinham aos programas, vocês estavam diretamente ligados à cultura ancestral, né? Me parece que o relato foi muito bonito nesse sentido, principalmente as músicas, né? A linguagem e tal. E quando que vocês foram lá? Quando que vocês revisitaram? Quando que vocês começaram a ir no lugar que os seus antepassados nasceram? Gratidão imensa, muito lindo, viu?
Sobre o E, primeiro... meu Deus, como você é linda, né? Obrigada. Obrigada. Bom, sobre a identidade, eu, apesar de ouvir, de ver isso, as músicas, de ir para os eventos, ir para o carnaval, como eu comentei, a Bolívia, o que a gente trouxe de lá é um pensamento muito racista. E o que está dentro disso é de você negar, de você não aceitar, de você não falar o que é ser aimara, de você não falar o que é um indígena. Então, no Brasil, quando eu era criança, a única coisa que eu entendia é que eu era estranha, que as pessoas não gostavam de mim, e que eu sofria bullying, que depois eu fui entender que, na verdade, eu sofria racismo, né, porque eu não sabia o que era a palavra racismo, então eu fui aprender o que era a palavra muito depois, porque eu sempre entendia que o racismo era ligado a pessoas negras, né, então não existe racismo contra indígenas, era esse o pensamento. E na escola nunca me ensinaram que os indígenas estavam vivos, né, era como os indígenas estão no livro de história, e eles são aquilo que eu falei, né, de uma pessoa pura, que vive, não sei, numa outra região, que não é cidade, e não se falava sobre ser indígena, e muito menos o ser um indígena imigrante, o que era ser um boliviano. Então, eu cresci nesse ambiente, sem saber a minha identidade, eu só sabia que não era aceitável e que eu era estranha, e me sentia muito mal por isso, essa vontade de aceitação. Então, para mim, a aceitação era querer ouvir o que era brasileiro. Então, eu jamais dizia o que eu ouvia. Essas coisas que eu contei para vocês eram coisas que eu não fingia, que nem existiam ao meu redor, assim. Não ouço isso, não conheço cúmbia, não vou ao carnaval, não quero ir em nenhum lugar. Por quê? Porque eu queria ser brasileira, eu queria ser parte. E quando você acha que você sendo mais brasileira, você vai ser aceita pelas pessoas, mas você não vai ser. Porque o meu rosto diz o contrário, que eu não sou brasileira, e mostra o que tem de carga por cima da minha cor, né? Então, o indígena, às vezes, o indígena é visto como uma pessoa, como um sub-humano, né? Como alguém destinado a trabalhos menores, né? Uma pessoa que não é tomada em sério, não levam a sério, não existe. Então, era meio que esse ambiente. Eu fui entender que eu era indígena aimara bem depois, na época da faculdade, quando eu comecei a ter conversas com uma amiga que trazia para mim ideias do movimento negro. A gente conversava muito sobre isso, ela me trazia, e eu ficava, nossa, poxa, mas eu vivo isso também. Ela me trazia outro questionamento, eu falava, caraca, eu também me sinto assim. E eu comecei a pensar, nossa, eu sou imigrante, será que é porque eu sou imigrante? Aí conversando, e bem tempo depois eu entendi que não era porque eu era imigrante, só imigrante, né? Porque existe uma diferença entre você ser um imigrante branco e você ser um imigrante indígena. E aí eu comecei a entender, eu sou indígena, E aí eu pensei, nossa, e minha cor de pele? Então, eu sou que cor, né? Como que eu posso denominar isso? E depois eu fui entender que eu era marrom por outro movimento, que é chamado Movimento Marrom, que vai nascer na Argentina, com pessoas lá também descendentes, né? Filhos de indígenas, migrantes, que vão falar sobre essa tom de pele, né? Então, aquilo que a gente ouve do raça de bronze, por exemplo, é uma forma de se dizer, mas, na verdade, o que a gente está falando quando diz pele canela, raça de bronze, a gente está falando do ser marrom, né? Do que nos denomina. Então, eu poderia ser brasileira, mas ter nascido no Brasil, mas ainda assim eu teria essa feição e as pessoas não saberiam que eu sou brasileira, elas me denominariam como boliviana, por exemplo, né? Eu sou boliviana, nasci na Bolívia mesmo. E ainda assim, eu tinha todos esses questionamentos e eu fui entender isso bem, assim, já adulta, né? Já com mais de 24 anos, por aí, faz pouco tempo, inclusive. E aí eu comecei a voltar atrás. Então, eu voltei todo esse caminho, comecei a entender, e aí me entrou os pensamentos, né? Mas o que é ser, então, aimara? Ser a mãe? Eu posso falar que eu sou aimara? Eu perguntei, mãe, eu sou aimara? Eu posso falar? Ela falou, nossa, mas minha mãe fala aimara, meus avós são aimara, eles são do campo, eles têm essas feições, é claro que eu sou. E essa conversa que eu trouxe um pouco hoje é para essa intenção mesmo, de dizer que tudo isso, apesar de que nenhum deles diziam Aimara, assim, alguns falam, claro, né, mas como o Tite, não vou falar Aimara, o Quechua, eles eram Quechuas, né, ainda assim era o que nós somos. Eu acho que é meio que isso. Não sei se eu respondi direito. Estou tremendo, gente. Gratidão imensa, respondeu sim. É uma provocação, é justamente o que todo mundo aqui sente. E o que eu ia dizer na pergunta que eu não falei, que eu falei, eu sou de Londrina, é que em Londrina todo o território era caigangue, e tem muito Guarani hoje em dia lá. E eles vivem, em maior parte, como mendigos, completamente rejeitados pela população, mas, ao mesmo tempo, a reserva é local de pesquisa, de doutorado, de pós-doutorado da USP.
né? Então, assim, esse uso que se faz ainda dos povos originários, das etnias indígenas e negras para determinados fins, né? A gente só é visto quando tem um interesse, né? Exatamente. E aí só um adendo, né, na pergunta da Carla, né, a gente fala muito sobre essa questão da origem, né, e realmente essa questão nossa da origem, a gente, né, que é imigrante ou filho de imigrante, né, então, tipo, os jovens que vêm muito cedo para cá, né, crescem com a alfabetização também em português, cresce com uma interculturalidade muito fluida, assim, é muito natural a interculturalidade ser trabalhada, assim, porque em casa você está comendo da comida tradicional do seu país de origem, ouvindo os programas, ouvindo as músicas, né? E fora de casa você está, né, se alfabetizando em português, ouvindo as músicas que passam na escola, aprendendo a cantar cantiga de roda brasileira e tudo e tal. E esse híbrido, né, ele se torna, ele conforma esse caos, né, que também está presente, eu acho que na nossa vivência, na nossa história e tudo e tal. E aí, né, só pontuando dentro do que você colocou na sua pergunta, evita usar a palavra tribo, né? Tribo foi muito utilizado como uma atribuição meio pejorativa, né, do que é ser indígena, né? E eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma perspectiva do que é ser indígena, né? Então, tipo, essa questão da natureza, do índio, né? Toda essa literatura indianista que foi feita lá nesses movimentos nacionalistas que a gente estuda na história, né? É um paralelo bem complexo, assim, né? De a gente assimilar como uma verdade absoluta, né? Então, tipo, não né? É ficção, é literatura, né? Então, somos indígenas, existem os povos, e aí, né, só pontuar mesmo, assim, né, a problemática de falar índio, de falar tribo, né, porque são formas de perpetuar o racismo, né, por mais que não haja a intenção na fala, né. E é isso, né, a outra pergunta seria da Tânia, ela gostaria de falar ou vai por escrito? Eu gostaria de perguntar. Eu acho que é Lubel, na verdade. Eu sou depois. A pergunta do Luvel Garcia Leiva, lá no Facebook, né? No meu doutorado, eu fiquei um tempo na cidade de El Alto e na cidade de La Paz, Bolívia, né? E na cidade de Lima, no Peru. E aí eu fiquei pesquisando a perspectiva de decolonização corporal desenvolvida pelos grupos Teatro Trono e Vichama Teatro, no trabalho com crianças. No caso do grupo boliviano, tratava-se de um processo artístico e de ação cultural que abordava a cultura dos mineiros, estabelecendo estratégias educativas para transformar a colonização. Aí a pergunta, né? Como abordar no contexto paulistano, que possui altos índices de racismo contra as pessoas de origem andina, um processo artístico com crianças que aproveite a multiculturalidade musical andina e que gere processos de decolonização, né? É uma pergunta bem, né, bem profunda, assim, né? Você gostaria de falar primeiro, Nathalie? Ou eu falo? Eu acho que primeiro, né, o ambiente de ensino infantil, para mim, acho por experiência própria, é um dos momentos mais importantes, assim, primordiais mesmo, de tudo que compõe você estar em contexto de imigração, né? Pessoa em deslocamento, que se encontra longe do que seria todos os apoios que teria se tivesse no meu país, né? Tanto na sociedade mesmo, os professores, a escola, o que eu ouviria, quanto a própria família, que não está aqui, está lá. Então, a escola é como se fosse um dos grandes pilares do que vai formar a nossa identidade, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de pensar, e é o que vai deixar também grandes marcas que a gente vai levar para sempre. E é o lugar onde a gente vive, né? Como o José falou, a gente em casa fala espanhol, mas vai para a nossa mãe fala em espanhol, mas vai na escola e o mundo é diferente, as referências são todas de fora, e é difícil lidar nesse momento, né?
E eu acho que dentro de abordar, do que levar de cultura, né, aproveitando a multiculturalidade, aproveitando esse espaço, não só falar, né, com a criança que é imigrante, fazer esses trabalhos, mas acho que é importante um trabalho em conjunto com todos os estudantes, né? Essa é uma coisa que tem que estar na educação, né? Uma educação pautada na diversidade cultural, pautada na diversidade de etnias, né? Então, não é só falar sobre o que é ser a nossa cultura boliviana, não só trazer as referências que eu trouxe hoje, que eu acho que são super legais, assim, porque são referências que eu trouxe com letras que dá para pegar, né? Dá para contar um pouquinho de cada coisa. Eu consigo usar essas músicas, né? Não só as músicas folclóricas que maiormente é ouvida, né? Para quem gosta de música andina vai buscar aquelas que denominam o andino, né? Que vão falar só o andino, mas existem outras músicas que a gente ouve também, né? Então essas são bem legais. Então dentro do que são os gêneros de cumbia, de chicha, de salsa, desses progressivos, vai ter muita coisa a se contar de diversos países andinos, né? Então dá para a gente passear por vários países, assim, por vários territórios, né, sem pensar nessa questão de fronteiras, né, então eu passeio pelo território equatoriano, pelo território peruano, pelo território argentino, e eu vi um pouquinho de cada coisa e mostrando para todos os estudantes mesmo o quão é amplo, né, esse pensamento. Eu acho que isso ajuda a gente a crescer mesmo enquanto pessoa, né, não só a entender o outro, a criar empatia, mas também a se desenvolver mesmo, porque o seu ambiente, as suas referências vão ampliando, né? Então você tem mais coisa para conversar e mais coisa para criar aí uma mente, uma forma de ver mais humana também, né? Eu acho que, não sei se responde direito, mas eu acho que é um pouquinho disso, que isso também é decolonização, né? Não só voltar ao que eu aprendi como eu falei, das referências de história da arte, não só aquilo, né? Que aquilo é muito bom, e claro que a gente deve saber também para levar em base, para ter como referência, mas eu também tenho isso que é daqui, também tem isso que é de lá, e acho que isso é muito importante. Eu acho que o principal, né, dentro de tudo isso que você falou também, né, só complementando, por meio desse processo, né, a gente promoveu uma ação, né, mas ela não se fecha por si só, né, ela é um começo, ela é um movimento, né, que nem tudo isso que a gente está falando, a gente está em constante transformação, a gente está em constante movimento presente. Para mim é muito louco, né, porque eu sou talvez uma das primeiras pessoas dentro dos 20 anos de vocacional que está trazendo essa questão dos imigrantes, né, principalmente os bolivianos, que é de onde talvez eu também fale, né, mas que também eu quero trazer um pouco mais por meio das outras ações culturais que também vou estar desenvolvendo e tudo e tal, né. São Paulo, né, agora falando de território, né, é a cidade que recentemente, né, superou o número de imigrantes bolivianos, né? Então, tipo, antes disso era o número de portugueses, era a maior colônia, né, na cidade de São Paulo. E recentemente, saiu numa matéria do G1, eu vi por acompanhando uma outra figura também das que eu acompanho, né, que o número de imigrantes bolivianos agora o maior número de imigrantes no território da cidade de São Paulo, né? E é quase 75% de toda a colônia no Brasil. Então, eu acho que não tem como pensar metodologia, se a gente não está revendo esses nossos conceitos, né? Então, tipo, esse olhar branco, eurocêntrico da nossa pesquisa, do nosso repertório de pesquisa, né? Então, tipo, a Nathalie, ela trouxe vários referenciais, a gente também corre atrás desses outros referenciais que não estão listados, né, no momento do nosso bacharel, da nossa licenciatura, né, que são os espaços que a gente corre para ver essas metodologias. Então, eu acho que vale muito essa busca, né, acho que essa troca de ideia que a gente está aqui também tendo, né, que pode se estender para outros espaços, não só aqui, né, então, tipo, eu me abro, assim, para estar trocando referências, assim, para a gente também ter outros vieses dessa perspectiva decolonialista, né. Além de vocês também poderem conhecer os espaços, venham conhecer esses espaços, mas não com esse olhar de julgamento, que é um olhar que vem muito pela cultura que vocês têm, né? A cultura brasileira, no caso eu falo da cultura do brasileiro, né? Interpretando tipo a cultura do outro, falando, nossa, que cultura esquisita, mas é esquisita porque você está partindo de uma perspectiva da qual você foi formado, né? Você vivenciou durante muito tempo várias construções sociais que te levaram a essa perspectiva, né? Então, tipo, eu acho que
também parte desse retorno de si próprio, né? Então, tipo, a gente fala desse campo nosso, enquanto imigrantes e filhos de imigrantes, mas eu acho que também vale, né, tanto dos educadores, dos artistas, né, também olharem para si mesmo. O que aquilo que eu estou pensando da cultura do outro, ou da figura do outro, é realmente aquilo que eu penso, ou é uma construção social que me foi embutida? Repensar isso tudo, né? E aí, só, já que está estourando, eu queria, se nos derem esse espacinho, né, ouvir a Tânia, né? Então, a minha questão é essa... Então, eu estava pensando justamente que você trouxe, Nathalie, eu estava pensando justamente nessa pergunta, assim, em relação a toda essa análise que você trouxe, você acredita que, de alguma forma, temos, sim, uma representatividade indígena, mesmo com o contexto de imigração, assim, tipo, dentro de casa, né, e tudo mais, e que quando nos deparamos no contexto do Brasil, assim, nesse outro contexto, né, não nos vemos representados, no caso? Então, tipo, tem uma representação dentro de casa, mas na sociedade brasileira em si, os indígenas ainda estão, né, onde estão, né? Não estão. E nesse sentido, assim. Sim, eu acho que é um pouco disso que eu falei, né? A representação nossa dentro de casa vai estar dentro do que, no intrínseco, né? Dentro do nosso cotidiano, dentro do ouvir, dentro do conversar, dentro do que é. Só que é importante, por isso que eu acho que dentro da educação é super importante a gente falar do contexto dessas músicas, né? Então, não me bastava só ouvir, quando eu era criança, ouvir uma cumbia, ouvir uma música folclórica para entender que eu era indígena, para entender que eu era andina. Isso não me bastou, né? Eu precisei entender e pegar e começar a buscar palavras e coisas que me explicassem o que era ser indígena, o que era racismo, e aí, então, entender o quanto era importante isso para mim, né? Então, por isso que agora eu voltei a isso, mas é ali onde a gente vê também. Então, por isso que é muito bom conversar e falar sobre o quanto isso também é ser aimara, né? Isso faz parte, essa conversa é parte disso e das nossas referências, e para entender. E dentro da sociedade brasileira, aí que tá, né? Volta aquilo, eu vou para a escola e eu não vou falar das referências que eu tenho em casa, porque eu tenho vergonha de falar elas muitas vezes por não ser aceito, né? Porque para os outros é estranho, não é música, né? Não vai ser visto como algo de ouvir, porque normalmente o que vai ser comum vai ser você ouvir música, ou tanto daqui, eu acho que até daqui pode passar por algo assim, mas ouvir música americana, que não é errado, né? Mas muitas vezes o que a gente ouve não é algo que eu vou falar, nossa, eu ouço isso aqui. E aí tá o papel, né, da educação, e mostrar que isso também é música, gente, isso também é a nossa cultura, isso também é o que a gente é, isso também conta o que nós somos, né, e não deixar como se fosse um segundo plano. Então, eu posso conversar sobre isso na escola. Se eu tenho esse ambiente, eu posso mostrar isso para os meus amigos com segurança, sabendo que eles vão gostar, eles vão querer ouvir também, né? Então, essa é importante. E aí, até o momento, eu acho que uma das partes de representação para nós, que estamos aqui, é importante e nos ajuda, e a gente caminha junto com os irmãos, né? Com os irmãos indígenas brasileiros, indígenas urbanos brasileiros, que estão também nessa mesma luta, né? De representação, de lutar, de falar, de ter a nossa voz, apesar das lutas serem até certo ponto diferentes, né? Ainda assim fala sobre o que nós somos, né? Fala sobre a nossa identidade, e é importante que um indígena urbano vai passar por coisas semelhantes a que eu passei, de não se ver representado, de não se ver, se ver como uma pessoa do passado que não existe na cidade. Nós existimos na cidade, a gente existe em todos os lugares, né? E não deveria ser nada estranho dizer que eu existo, né? Então, eu caminhando não deveria precisar dizer que eu estou aqui, afirmar a minha identidade, né? Mas a gente, até o momento, vai falando porque é necessário, não só para que a sociedade brasileira, a sociedade branca, me reconheça, mas para que outros, assim como eu, com essa feição, outros marrons se vejam reconhecidos em mim de alguma forma, e que eles também entendam a valorização da nossa identidade e a valorização da nossa cultura, seja qual seja a nossa forma de cultura, né? Não sou uma andina só porque eu devo saber falar aimara, não necessariamente eu vou saber falar por motivos que aconteceram a mim, mas ainda assim eu sou, né? Eu levo isso dentro de mim, eu levo isso no meu dia a dia, eu não necessito provar às outras pessoas, né? Eu sei o que eu sou, eu sei o que eu vivo, eu sei o que eu tenho enquanto referências, e eu sei o que eu posso usar, o que é meu, né? O que foi ali criado pelos nossos, o que é, e o que eu posso recriar a partir de novas experiências, né?
Mas acho que é isso, pessoal. Agora foi, sim, muito, muito final. Com toda a conversa, foi super longa também a apresentação, mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido, de alguma forma, agregador para vocês, que tenha, de alguma forma, não sei, instigado, pelo menos, um pensamento, alguma... E é isso, gente. Muito obrigada por esse espaço, de verdade. Muito obrigada a todos. Sim. Dito isto, pessoal, eu queria agradecer a Nathalie, né, a artista que esteve aqui presente com a gente hoje, agradecer a equipe, agradecer aos intérpretes e ao vocacional, e é isso, estamos ocupando esse espaço ele é ainda um espaço de privilégio, e eu acho que me é muito complexo ainda tá entendendo esse espaço e por que a gente ainda não trouxe isso ainda para dentro, né? Então, tipo, para os outros artistas imigrantes que estiverem também assistindo, venham, participem também dessas ações, ocupem esses espaços, assim, a gente pode estar conversando junto para poder também somar forças, assim, junto, né? E, dito tudo isso, agradecer novamente a Nathalie e encaminhar para o encerramento. Muito obrigado, pessoal. Gratidão imensa, fiquei com gostinho de quero mais, vou conversar com vocês lá no e-mail que você me respondeu enviando o link, José. Perfeito, então a gente continua essa conversa, ela segue. Sim. É isso, pessoal. Muito obrigado, podemos nós mesmos encerrar, uma pena, gostaria de falar um monte, mas vamos encerrar aqui por causa do horário. Muito grato, José, muito grato, muito grato. Espero que você tenha gostado, Juan. Eu gostei muito. Foi bom? Muito. Foi maravilhoso. Foi a primeira vez que eu vi outra pessoa de povo indígena, andino, aqui no programa. Eu estou há 5 anos no programa, eu sou articulador, e é como se eu fosse um boliviano, quechua, invisível. Estou muito feliz. Né? Vamos encerrar? Sim, vamos. Agora sim foi, gente. Muito obrigada. Muito grato, assim, não tem preço a presença de vocês, a presença do José, não tem preço, a gente tem muita coisa para trocar. Eu sou de cultura popular aqui de São Paulo, mas sou da Chacareira também, sou da cueca, sou do cirques, sou de tudo. Obrigado, Nathalie. Quero conhecer mais o seu trabalho depois. Obrigada.